aí sobre ela, né? Professora lá da Faculdade de Medicina. Fala mais alto, Cordova. E ela criou um grupo para a gente estudar Hegel, e depois nós fomos fazendo, né? E nesse grupo ficou parado, aí formou outros grupos. Então, a gente tem a ideia de sempre manter o estudo de um dos pensadores, de um livro. E o professor Antônio Aurélio, que vai se apresentar, ele então se propôs a fazer a apresentação do livro Pobre Direito, né? Fazer uma análise. Então, nós vamos ouvi-los. Então, o grupo é assim, então vocês estão incorporando nesse grupo, para nós é muito importante. Então, essa primeira tarefa nossa vai ser... Então, bem-vindo aí o Renato, né, outras pessoas chegaram. Então, essa primeira tarefa nossa é estudar o livro. Depois, então, terminamos o livro, e aí a gente tem várias propostas futuras. Aí, antes de terminar, quer dizer, não sei quantos, se vai usar 2, 3 ou 4 aulas, encontros, né? 4 encontros. E aí a gente combina, aí tem outras propostas, a gente combina e mostra para vocês. Se vocês quiserem continuar no grupo, a gente marca com mais tempo, tá? Então, é isso. Então, nós poderíamos agora ir se apresentando. Eu vou falando os nomes e as pessoas vão se apresentando. Começar pelo professor Antônio Aurélio e a Cristina, né? A Quirene Ramos. Os velhos. Vila, se eu entendi bem, a gente faria, primeiramente, uma rodada, cada um dizendo seu nome, né? Nome um pouquinho, falando, se apresentando a turma. Qualquer coisa sobre a pessoa, né? Sobre a sua pessoa, para a gente saber, para a gente se entrosar, né? Rapidamente, né? Então, eu posso começar. Meu nome é Antônio Aurélio, fui professor de filosofia durante mais de 40 anos na PUC Minas, depois me aposentei, depois dei aula também lá na UENG, e fiz o doutorado em Filosofia e Ciência da Educação na Universidade do País Basco, Universidade de Deusto. Jesuíta. Né? Jesuíta. E é isso. Agora, eu participei também do grupo com a Elza, né? E foi muito interessante a participação, porque conhecemos uma boa parte do pensamento de Hegel, né? Através de um leitor de Hegel que, então, o grupo estava lendo. E vou aproveitar para sugerir a mesma metodologia. Como parece que todas as pessoas não têm tempo de ler antes, então eu sugeri, conversando com o Vila, o Matheus e a Cida, que nós tivemos um encontro aqui em casa para distribuir uns livros, e então eu sugeri a gente começar pela leitura de um livro. Ler todo, né? De um livro, porque ele tem muito a ver com o que a gente já vinha discutindo sobre Hegel, só que, nesse caso, já é aplicado. Então, seria uma filosofia aplicada no momento, né? É isso. Então, passo a palavra para os outros. Meu nome é Cristina Magalhães, fui professora também na PUC 46 anos, aposentamos recentemente, fiz o doutorado também em filosofia na Universidade Jesuíta de Deusto, num convênio com as várias PUCs, né, do Brasil. Acho também importante, sempre lecionei filosofia na área de serviço social e também as especializações na área de sociologia. Tenho mestrado também em educação, ciências sociais e a graduação em filosofia, mas sempre tive uma vocação de aplicação na área do social. O que eu espero
com o grupo aqui, não é? É a gente poder fazer uma leitura da conjuntura última do Brasil, que está muito, tem alguns indicadores muito presentes no livro do GCE, são indicadores que a gente pode relacionar também com a teoria crítica, né? E principalmente com a filosofia da escola de Frankfurt, né? A de... Você acha mais próximo, Aurélio? Mais próximo, Mais próximo, né? É. Então, é o seguinte, eu acredito que não é todo o livro do GCE, mas passagens e as categorias que dizem respeito à conjuntura política atual e seus desafios, em relação, inclusive, à última conjuntura, a recente que nós estamos vivendo. Daí a importância de relacionar com a filosofia da teoria crítica, cuja raiz primeira é Hegel, mas aí com desdobramentos já na tese marxiana, né? A tese de Marx, em algumas vertentes dela. É isso. Muito bem. Uma palavra, quem agora? Podem apresentar, gente. Vocês vão apresentar, não? Eu vou falar então. Eu sou Cristina Gouveia, estou agora, retornei para o mestrado de promoção de saúde e prevenção da violência, sou diretora de um Centro Municipal de Educação Infantil em Contagem, sou pedagoga de formação e atuei em muitos estados com uma pedagogia mais crítica e em projetos sociais, né, que sempre foi a minha área de interesse, e agora parei nesse CMEI com crianças de 2 e 3 anos, fazendo alguma bagunça lá. Bagunça boa, né? Tem que estar com a educação infantil, né? 0 a 3, creche, né? Envolve o direito da criança, né? As pessoas acham que é para resolver o problema, né? Do fato da mulher ter ido para o mercado de trabalho, porque só a mulher mesmo que tem acompanhado as crianças, enfim, gente, são muitas críticas. Eu gosto muito de estudar, eu espero poder, todas as quintas-feiras, né, estar aqui com vocês. É um prazer retomar, viu? Professor e professora, muito obrigada por vocês terem aceitado estar conosco novamente. E vamos aqui sentindo saudades juntos da saudosa e brilhante professora Elza, né? Demais, né? Uma perda muito grande. Contudo, devemos continuar as suas pegadas, né? Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Sou Cordovil, né? Minha formação é matemática, também fiz mestrado lá na Faculdade de Medicina, acompanhei a professora Elza durante um bom tempo lá no mestrado, principalmente na linha de instituições totais. Sou de Betim, sou professor do ensino fundamental em Betim. Meu nome é Cida, eu sou assistente social, técnica do CREAS Noroeste, aqui em Belo Horizonte, já tem uns bons anos, né? Também sou mestra, né, na promoção da saúde e prevenção da violência na Faculdade de Medicina, né? Foi lá que eu fiquei conhecendo a professora Elza. Estou bem emocionada, né, porque essa sala foi criada por ela, né, e é uma alegria muito grande a gente estar reabrindo aí os estudos, porque a Elza amava o conhecimento, né, onde ela está, dimensão que ela está. Eu acredito, inclusive, que ela possa estar aqui, né, quem sabe nos acompanhando, e a gente seguir em frente aí. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Sou Célia Costa, sou técnica de enfermagem. Desde já peço desculpa, que eu vou ser obrigada a ficar com a minha câmera fechada, mas eu vou estar aqui, viu, gente? Seguindo, porque, infelizmente, nós somos da saúde, a gente tem momentos que não permite a gente ficar com a câmera aberta. Além de tudo, dona de casa. Mas eu estou amando, né, e agradeço já, né, quem me fez o convite para o Cordovil.
estar participando, e ele sabe da minha luta, né? E nós que somos profissionais da saúde, a luta parece que dobra, né? Parece não, já é fato, né? Dobra, tá? Então, obrigado aí por tudo. Eu creio que vou sair daqui com mais conhecimento. Boa noite. Eu estou me sentindo uma peixe fora d'água. Eu fui Não. convidada pelo Está muito dentro, Maria do Rosário. a quem eu agradeço. Eu moro em Mário Campos, aqui na região de Brumadinho, né? Moro aqui há algum tempo, depois que eu me aposentei. Eu sou médica, sou psiquiatra, estou aposentada, trabalhei 33 anos na rede pública, Galba Veloso, Raul Soares, Colônia Santa Isabel, com muito carinho, trabalhei 19 anos, foi onde eu conheci essa figura, a quem eu tenho uma grande admiração, que é o Vila. E é isso. O Vila e o grande movimento, né? O Vila e o grande movimento. Exato. Aprendi demais com ele, assim, levo para toda a minha vida o que eu aprendi durante os 19 anos que eu trabalhei no Sanatório Santa Isabel enquanto psiquiatra. Estou muito feliz de estar aqui. Boa noite. Boa noite. Maria do Rosário, um prazer muito grande ouvir você da área da medicina, ligado à hanseníase e aos cuidados da inclusão social. Me faz lembrar saudosamente do meu pai também, médico humanista, e que lutou junto do Cordovil e do grupo pela inserção social dos hansenianos. Agora, Matheus. Boa noite, todo mundo. Eu quis falar depois da Rivelli, porque ela não está tão peixe fora d'água assim. Quando ela se apresentou, ela não fez uma fala justamente de um atributo dela, que ela é mãe de filósofo. Ela é mãe do meu amigo querido, que fez graduação junto comigo, o Chicão, Francisco Rivelli, que também é filósofo. Eu sou Matheus, sou de Betim, sou estudante de filosofia, sou amigo do Chicão, filho da Rivelli. E é um prazer estar aqui, participei do grupo com a professora Elza, e é uma alegria a gente estar retomando isso aqui junto com Antônio Aurélio, com a professora Cristina, Vila e todo mundo aqui. Então, estamos juntos aí, seguimos. Parabéns pela fala, Matheus. Não é um peixe fora d'água, Rosário, você está bem dentro da nossa água. Bem, eu sou Vilma Reis. Boa noite a todas e todos. Tenho um prazer enorme de estar aqui com vocês, porque o Vila é meu professor assim, de vida. Eu estou sempre lembrando das falas dele, né? Tipo, não vamos mexer ali sim, porque a gente precisa de discutir o caso. Isso me faz muito feliz, porque eu estou sempre nesses espaços onde eu estou chamando as pessoas, vamos plantar a semente, vamos tentar fazer algo novo. Então, eu atendi plenamente o convite do Vila, mas eu também faço parte do Para Elas, Cida, e nós temos aqui em Brumadinho, sou de Brumadinho, morava em Contagem, mas atualmente eu moro em Brumadinho há 15 anos, e nós montamos aqui, né, o Instituto Grupo de Apoio à Pessoa Humana. Esse grupo ele tem a ver com o trabalho todo da professora Elza, depois eu vou mandar umas fotos, quem sabe a gente consegue compartilhar aí. E nesse trabalho a gente trabalha a questão da violência, a questão do ser, de estar aqui, e com as práticas integrativas. Então, o nosso trabalho ele veio depois do crime da Vale, que aconteceu aqui com a gente, e esse trabalho está muito bacana, cada dia ele aumenta um pouquinho. E é isso, estou aqui para somar com vocês e aprender um pouco mais, como diz o Vila, né? Sou enfermeira também, trabalhei na Colônia Santa Isabel há muito tempo, me aposentei por lá também, minha alegria de ter passado por ali também, uma escola para mim, minha vida inteira. E hoje eu especializei nas práticas, na fitoterapia, que eu já vinha num caminho há muitos anos. Então, eu sou enfermeira com especialização dentro da fitoterapia, e é esse o meu trabalho para o restozinho da minha vida.
Prazer. Pode falar? Pode. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa Meu noite. nome é Flávia, eu sou daqui de Betim, do bairro Imbiruçu, sou filiada no PT e é por isso que eu conheço o Vila, e o Vila que me convidou. Estou aqui vendo muitas pessoas que eu não conheço, é um prazer conhecê-los, viu? Muito obrigado aí pela Igualmente, oportunidade de viu? estar no grupo. Igualmente, Seja Flávia. bem-vinda ao nosso Bem-vinda, grupo. viu? Oi, gente. Aqui, vocês vão falar do livro do Gessé de Souza? Isso. Vamos Eu já Vamos. assisti assim, uma explanação dele sobre esse livro dele, sobre aquele livro que fala sobre o pobre de direita, não é? É Isso. isso. Eu já assisti alguma explanação, é um livro muito bom, viu? A gente podia falar depois também sobre o Ainda Estou Aqui, na próxima reunião que a gente fizer, viu? Podemos Quem falar. falou? Obrigada, viu? Do Ainda Estou Aqui. Ainda estou aqui. Ô, Eu acho gente, interessante. eu Pode conversei com ilustrar bem. Eu conversei com o Pedro, filho da Elza, quem criou a sala. Ele vai entrar daqui a pouco, tá? Para cumprimentar todo mundo, já que está iniciando esse novo momento, tá bem? Boa noite, vocês me ouvem? Ouvimos. Ouvimos. Está ouvindo? Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Renato Júnior, sou morador aqui do Citrolândia, graduando em Direito. Atualmente sou conselheiro tutelar, faço parte do Morran também. E após eu terminar essa graduação atual, e uma das que eu quero fazer uma pós e depois imitar o meu amigo Matheus aí, que é continuar na área da filosofia. Eu gostei muito, leio algumas coisas e tal, acho algo muito interessante essa arte de perguntar para obter as respostas e trabalhar no dia a dia a filosofia como um recurso de melhorar o pensamento, os questionamentos da vida, da sociedade como um todo. Eu acho que é muito interessante. Espero contribuir com alguma coisa, mas principalmente beber dessa água aí, que eu tenho certeza que tem pessoas aqui que, com a experiência de vida, acadêmica, social, vai agregar muito aí essa aula. Ok, Renan. Muito obrigada. Boa noite, gente. Apesar de estar logada aqui como Antônio Silva, é porque eu entrei no computador do meu marido. Meu nome é Sandra e eu estou aqui no grupo também por causa do Vila, né? Eu participei de algumas reuniões desse grupo, porque a minha irmã, alguns conhecem, eu sou irmã da Tuta, então ela, mesmo doente, né, ela gostava de ouvir, né? E aí ela eu acabei participou. ouvindo e participando, né, de algumas reuniões do grupo. E acredito por isso também o Vila me chamou. A minha formação é completamente também diferente, eu me senti peixe fora d'água, mas já encontrei uma peixinha amiga aqui, ó, que é a Vilma. Eu sou da área de saúde, eu também trabalhei estou aposentada atualmente, eu sou farmacêutica, mas eu trabalhei durante toda a minha vida com as práticas alternativas também. Aí eu trabalhei com homeopatia, mais especificamente, dei aula nessa área para farmacêuticos, para técnicos, e atuei dentro de farmácia também. E é isso, agradecer a vocês, eu vim aqui para ouvir, aprender um pouco, e agradecer especialmente o Vila pelo carinho de sempre. Muito obrigada pela sua entrada bem recebida. Obrigada. Médica farmacêutica, né? Farmacêutica é um lado forte da medicina. Deixa eu até fazer um comentário, que é o seguinte. Eu acho que todas essas questões ligadas à cidadania que nós vamos discutir aqui, inevitavelmente a gente cai em aspectos da cidadania. Então, elas são parte de todo mundo. Não tem ninguém fora, né? Então, esse mar, essas águas nas quais uns estão, em alguma parte por opção profissional, né? Mas todos nós
temos algo em comum, que são as preocupações com a vida, com o sentido do mundo, com o sentido do nosso país, com o sentido da nossa existência. E isso aí não está longe de ninguém, né? Acho que todos nós temos essa preocupação, seja o médico, o farmacêutico, o advogado e o filósofo, né? O filósofo que, principalmente quando se volta para o lado social, vamos dizer assim, quando faz uma filosofia social, que é o que a gente acaba fazendo, né? Assim, muito próximo à sociologia. Sociologia, a filosofia social, acho que ela sempre trafega ligando-se à filosofia mesmo, à psicologia, à psicanálise, à sociologia, à economia. Se a gente, motivo pelo qual até eu sugeri esse livro de Gessé, que eu tomei conhecimento dele através de uma entrevista que ele deu num desses canais da Globo. Aí eu já conhecia o Gessé de outros livros. E eu achei muito interessante esse, e o título principalmente, o pobre de direita, A Vingança dos Bastardos. Aí isso me intrigou. Eu falei assim, ó, acho que a gente tem de aprofundar um pouco nesse título provocativo que é o do Gessé, né? E o que a Flávia sugere, o Ainda Estou Aqui, é outro tema também que é muito, muito importante, Ilustra, né? Ilustra É muito uma essas história de vida questões que ilustra. e também está tendo um sucesso mundial, né? Quer dizer, teve sucesso agora, recentemente teve um sucesso na França, né? Já foi lançado na Itália, agora na França, né? No outro país, não sei se foi Holanda também. Então, quer dizer, a questão não é só brasileira, né? A discussão sobre a importância da cidadania das pessoas e a opressão sobre a cidadania é uma questão hoje mundial. Né? E nessa mundial. questão da cidadania aí, é muito importante, eu acho que aqui a gente vai, de uma certa forma, necessariamente fazer uma ligação, uma interface com o perfil atual mundial, né? Essa tendência da extrema-direita, do nazifascismo, os riscos de totalitarismos diversos, né? Que tendem a dominar o mundo atual, né? Nos vários países, e particularmente no nosso Brasil também. Então, nós estamos hoje diante de um grande desafio que Ainda Estou Aqui ilustra muito bem com a história vivida. Né? Não é possível hoje a gente apenas proclamar anistia como confraternização, apaziguamento, não se trata disso. Se trata hoje de direitos humanos que foram transgredidos, violentados e não punidos. E é interessante a gente repensar essa história e os riscos de novos totalitarismos. Isso foi muito importante na minha tese de doutorado, inspirado em Miguel de Unamuno e Guimarães Rosa. Unamuno sempre refletiu e sempre se preocupou com os riscos da Espanha, invadida pelo totalitarismo de Franco, e o quanto isso custou ao povo espanhol, né? E basco, né? Porque, na verdade, eles não eram espanhóis, eles foram invadidos também e ocupados por esse totalitarismo. Então, a gente não quer, e o Gessé é interessante porque ele está fazendo uma provocação de vínculo entre a filosofia e a política conjuntural. Isso é muito importante. Muito bem. Por onde nós começamos, então? Tem mais pessoas para apresentar que não falaram? O Pedro está na sala. Pode falar, Pedro. Oi, Pedro. Essa sala aqui é uma homenagem para sua mãe. É. Ela que criou.
Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Pedro. A gente não está prazer muito grande. Pedro. Pois é, ouvir prazer você. todo meu. Prazer todo meu, pessoal. Saudade de vocês. O que está acontecendo é o seguinte: a minha câmera não está ligando. Aí o que eu estou fazendo? Tá. Eu estou ligando aqui, estou carregando meu celular. Ele está um pouquinho descarregado. Vou deixar ele carregar um pouquinho. Aí eu saio dessa. Quando ele tiver carregado um pouquinho, eu saio da sala e entro pelo celular. Tá bem. Que aí eu consigo ligar a câmera. De vez em quando essa câmera do meu notebook não funciona. E pedir desculpa aí para todos. Estou muito feliz de revê-los, todos, saudade de vocês. E fico muito feliz que minha mãe esteja sendo homenageada. A gente sente muita saudade dela, né, gente? Meu Deus do céu, minha mãe faz muita falta. É muito difícil viver sem ela, mas a gente está tentando. E ela está lá de cima agora, olhando todo mundo aqui, e tenho certeza que nesse momento ela está orgulhosa, viu, gente? É uma estrela, né? Ela é uma estrela que nos guia nessa travessia escura da vida. Com certeza, com certeza, com certeza. Eu converso com ela de vez em quando. Eu sinto muita falta da minha mãe. Minha mãe faleceu muito cedo. Minha mãe não é justo que ela tenha falecido tão cedo, né? Não é justo. Foi muito jovem, 67 anos. Muito jovem. E assim, é muito... assim, é meio absurdo você pensar que minha mãe não está aqui, sabe? Eu não... Assim, até hoje minha ficha ainda não caiu. Mas a gente tem que aguentar esses golpes, esses duríssimos golpes da vida. O mais duro que eu já levei foi esse. E agora a única coisa que nos resta é fazer de tudo para minha mãe ficar muito orgulhosa lá da gente lá em cima. Né? Só isso. Muito bem. Aprendemos muito com ela. Minha mãe sempre foi muita luz, muita energia, nossa, muita saudade. Saudade demais da minha mãe. Nossa Senhora. Maravilhosa. Então é isso, pessoal. Vou ouvir aqui a explanação. Então, nesse primeiro dia, Pedro, a nossa homenagem a Elsa. Né? Nós queremos marcar esse primeiro dia de nosso estudo rendendo uma homenagem à memória da Elsa. Ela vai ficar muito feliz e eu aproveito aqui para falar que eu conversava horas e horas com minha mãe sobre o Gessé Souza. Né? Gessé Souza, um velho conhecido. A Elsa gostava dele? Gostava dele, gostava. A gente ficava conversando aquela crítica que ele faz do Homem Cordial Brasileiro, do Sérgio Buarque de Holanda, aquela coisa, Raimundo Faoro. A gente conversava muito. E ela agora está lá assistindo a gente, dando as ideias, com certeza. Isso aí, pessoal. Grande honra. Do nosso coração. Está aqui conosco. Tá mesmo. Certamente, viu, Cristina? Certamente está aqui conosco e estou muito feliz aqui de estar com vocês, velhos amigos. Muito feliz. Nós também, viu? Que você está aqui conosco nessa jornada de estudos. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Estamos juntos. Bom, Antonarelli, eu acho que o senhor pode começar, né? Ô, Vila, cadê você? Acho que tem mais gente para se apresentar, sim. Parece bastante gente ainda que não se apresentou. Mas ele já saiu. Ele saiu porque ele está ocupado lá com a Então vamos continuar a apresentação. Ele vai estar em sintonia, entendi. Vamos continuar as apresentações. As apresentações, tem mais gente aí, né? Tem muita gente. Pessoal, boa noite. Boa noite. Sérgio Guedes falou. Sérgio Guedes. Márcia. Ah, tá. Bom, de forma muito breve, né? A internet caiu. Quando ouviu, o que aconteceu quando ouviu? Bom, Sérgio Guedes, uma boa parte, pelo menos o pessoal de Citrolândia me conhece bastante, que é a minha comunidade, né? Minha comunidade de origem, mas eu também fico um pouco assustado, porque entrar para um grupo elite desse, pessoal falando em filosofia, falando em coisas que... O tal do engenheiro é um negócio meio esquisito, né?
ele destoou um pouco. Mas, enfim, cá estamos para aprender com vocês, viu? Sérgio Guedes, engenheiro florestal, doutor pela Universidade Federal de Viçosa, em meio ambiente de conservação da natureza. Cá estamos aí para ouvir a discussão e fazer um debate à altura. Um abraço. Ele é da Universidade Federal de Viçosa. Olha. Seja bem-vindo. Viçosa, um lugar de referência mundial no conhecimento. E então, quem mais está por aí? Meu nome é Márcia, boa noite mais uma vez. Eu sou técnica de biblioteca efetiva da Rede Municipal de Educação de Betim, trabalho na Escola Florestan Fernandes, e à tarde eu trabalho na Maria da Penha. E esse grupo despertou muito meu interesse, porque eu sempre estou buscando entender uma coisa que eu acho difícil de entender, uma figura que eu acho difícil de entender, que é o pobre de direita, né? É isso mesmo. Então, eu estou aqui para aprender com vocês, para conhecer qual que é a visão de vocês a respeito do assunto. E esse assunto está intimamente ligado com uma preocupação muito grande que eu tenho com essa facilidade que a extrema-direita tem de chegar nas pessoas, de fazer com que as pessoas assimilem a visão mentirosa, né, que ela passa, distorcida, e as pessoas pegam isso com muita facilidade, adotam essa visão com muita facilidade. É isso que a gente tem que aprender a sanar, né, a corrigir, principalmente a gente da educação. Nós temos muito essa preocupação, né, de levar até as pessoas a informação correta, que realmente vai fazer bem para aquela pessoa, né? E a exemplo da Célia, do grupo, nossa colega aí, eu estou sem a câmera porque eu estou fazendo algumas tarefas aqui pós-trabalho. Pois é, olha. Mas a participação não é só pela imagem, né? É por tudo também, ouvir, opinar, né? Então, quando possível, a imagem também, mas quando não for possível, é importante participar também, né? Mais alguém? Mais alguém para apresentar? Eu acho que terminou já. Meu nome é Ronaldo Zenha, sou psicólogo, estou falando aqui de São Gonçalo do Rio Preto. Até pouco tempo era munícipe de Betim, agora mudei, estou numa nova cidade, uma cidadezinha pequena. E é um assunto que me interessa muito sobre a questão, né, de como que as pessoas menos favorecidas acabam aderindo, né, a uma ideologia que, vamos dizer assim, vai contra todas as suas necessidades, né? Exatamente. É o grande paradoxo. Eu estou aqui para escutar, para aprender e para tentar contribuir com alguma coisa, tá bem? Eu vou ficar com a câmera fechada, o meu telefone está carregando. Tá bem? Ok. Muito bem. São Gonçalo do Rio Preto. São Gonçalo. Ô, Cida, só um minuto. Você está conseguindo gravar? Está gravando. Tá bem, porque é importante para nós a identificação de todas as pessoas, viu? Claro. A localização e tudo. Você está gravando? Está sendo gravado. Tá bom? Muito obrigada. Gente, então, a minha internet caiu e aí eu tive que mudar para o vizinho aqui. Aqui, vamos começar a apresentação, então? Parece que Flávia Roberta levantou a mão. Você quer falar, Roberta. Flávia? Levantou a mão. Então pode falar. Vou abrir aqui. Pode falar. Vou dar um abraço para o Zenha. Ô, Zenha, um abraço.
Um abraço. Obrigado, Flavinha. Obrigado. Beijo para você. Ô, Ronaldo, São José do Rio Preto é na região diamantina? Uns 40 quilômetros, 45 quilômetros depois de Diamantina. Ah, sim. Eu conheço lá, conheço essa cidade. É que eu não estava lembrando, já tem muitos anos que eu não vou lá. Mas eu viajava pelo Vale do Jequitinhonha, então passava por ali. Né? Trabalho seu, trabalhava como... Trabalhava numa ONG, né? É. Que era o Fundo Cristão para Crianças. Então, aí eu viajava por lá pelo Vale do Jequitinhonha, grande parte. E também na... Importante aqui. O pessoal fala muito sobre isso. Infelizmente, depois que acabaram os projetos ligados ao fundo, algumas coisas se perderam, sabe? Foi muito importante o trabalho que vocês fizeram aqui. Muito bem. Você quer que compartilhe o livro, professor? O livro, começar. O livro. O livro é... Deixa eu ver aqui. É o prefácio. Deixa eu ver se consegue. Aqui. Está dando para ver aí, gente? Tá. Essa é a capa do livro. Bom, por que nós sugerimos esse livro? Pelos motivos todos e pelas motivações todas já apresentadas por todas as pessoas que falaram, né? Parece que é uma escolha que vai estar de acordo com o interesse da maior parte do grupo. Porque uma coisa que me deixou também até atônito foi esse título. Eu falei, olha, não é que o Gessé está pondo uma coisa que a gente sente, mas não verbalizou? E é uma pergunta que ele coloca logo no início do livro. Por que que tanta gente votou maciçamente em 2 vezes em uma pessoa que é justamente contra os mais antagônico aos mais pobres, aos mais necessitados, aos mais, vamos dizer assim, excluídos da sociedade, né? Então, fechou Pode aqui. falar. Não, O que aconteceu? Está te ouvindo, Antonaré, pode continuar, é porque eu vi... Então é isso. Então, essa é uma das perguntas que ele coloca logo no prefácio do livro. Vai ver todo mundo, né? No prefácio do livro. E no prefácio dele, ele colocou um subtítulo: Nunca foi economia, tolinho. Por aí vê que o problema sobre o qual esse livro se debruça se resume nesta pergunta: por que uma parcela significativa dos pobres, conhecidos hoje como os pobres de direita, os quais teriam muito a perder com Bolsonaro, representante das piores elites nacionais, votaram nele 2 vezes de forma maciça? Quer dizer, é realmente uma interrogação de todos nós. Né? Fala como vai ser o método. Então, nós pensamos fazer o seguinte: nós pensamos em ir lendo o livro e projetar na tela. Eu fiz um scanner do prefácio e da introdução, que são poucas páginas. Então, se a gente consegue projetar essas páginas na tela, a gente pode ir lendo e trocando a fala pelos participantes, né, entre os participantes, de maneira que, quando a pessoa quiser fazer um comentário, faria a interrupção e a gente comentaria aquela parte, seja para compreender melhor, seja para concordar, discordar, e acredito que as concordâncias serão maiores do que as discordâncias. E com isso a gente vai aprofundando
o que está nas páginas do livro. Quer dizer, indo além do que está explícito nas linhas escritas, né? Porque o livro traz várias filiações, a gente pode notar do GC. Filiação professor, o problema é que eu não sei compartilhar, eu sou analfabeto digital. Vou tentar de novo, mas eu não sei. Alguém poderia me orientar? Antônio Aurélio... Mas a gente pode falar sobre ela. Ô, Vila. Não tem assim, não. O Antônio Aurélio explicando sem o livro, está dando certo. Não ouvi direito, Cida. Ah, tá. Fala mais alto um pouquinho. Não tem como. A gente não está conseguindo pôr o livro, mas está dando certo o senhor falar. Eu acho que está sendo bom a dinâmica. Ah, sim, entendi. Quer dizer, posso já ir comentando, depois as pessoas leem, né? É isso que você quer dizer? É, porque a gente não conseguiu pôr o link na tela. Será que você consegue, Pedro ou Matheus? O livro? Tenta, me envia, deixa eu tentar aqui. Uma opção que eu fiz aqui. Aí, apareceu. Eu baixei ele aqui no celular. Apareceu aí. Enquanto eu escuto você. Isso é uma coisa que eu não sei fazer ainda. Aí deu certo, obrigada, gente. Pois é, foi o Pedro. Deu conta. Foi o Pedro que fez isso? Foi o Pedro. Não, não fui eu, não. Então foi o Matheus. Foi o Matheus. Aqui em cima está Matheus Soares de Souza, apresentando, fazendo anotações. Valeu, Matheus. Aí, Matheus, arrasou, Matheus. Deu certo. Deu certo. Então, como é que vocês acham? Para variar a voz, outra pessoa lê também? Porque aí dá. Pensou isso por conta da questão do tempo. Se vocês querem ter acesso ao texto integral, para não ficar só a interpretação, ou preferem a interpretação com ilustração do texto? Eu acho que a interpretação com a ilustração do texto, que é mais... Fica mais dinâmico, né? A interpretação... Antônio Aurélio, o senhor vai lendo aí, apresentando, né? Do jeito que o senhor achar melhor. Você fala, inicialmente... Não precisa ler, não. Apresentar. Se não quiser ler, mas pode apresentar. Né? Se o senhor pode ler alguns fragmentos e ir apresentando. Ler apenas alguns fragmentos, senão para não ficar monótono também. Do jeito que o senhor achar melhor. Então, é o seguinte... Uma coisa que eu já acho importante, como é que faz para... Por favor, levanta aí o texto um pouquinho. Não, aí já passou, né? Outra parte, depois as pessoas leem, porque é o índice e tal. A pergunta é essa que eu acabei de ler. Por que é que as pessoas votaram maciçamente numa outra pessoa, num cidadão que justamente está ligado a quem os oprime, aos maiores opressores, né? Que leitura o Gessé faz? Que é a leitura do Gessé. Aqui, tem um parágrafo aqui. Como a pregação da austeridade elitista, eufemismo para o saque da população, acho importante comentar isso. Acho que eufemismo, né? Esse que está entre os traços aí, entre os hífens, eufemismo, quer dizer, não é autoridade de coisa nenhuma, né? É um saque mesmo, é um saque. A gente pode ver isso nos exemplos agora. Olha só, uma questão que poderia ser óbvia, que é as pessoas até R$5.000 de ganho por mês, não pagarem imposto de renda, e para compensar isso, os 200 e poucos mil brasileiros que poderiam pagar o mínimo e compensar isso, poderiam pagar 10% e compensar isso, eu, durante toda a minha vida profissional, que eu tive o desconto na fonte, o desconto era 27,5%, né? E eu era apenas um professor, né? Então, veja bem, é inteiramente desproporcional isso. Mas isso é realmente um saque
de capital em cima da população, né? Aí ele cita popularidade inexistente de Michel Temer, Bolsonaro, surge como o azarão capaz de conduzir pelo voto, depois de 2 décadas, o ideário da elite das privatizações e dos saques financeiros impopulares de volta ao poder. Não era exatamente um azarão, né? Foi cuidadosamente preparado. Desde o golpe parlamentar contra Dilma, você veja que quem é que falou e citou um grande torturador no momento em que fez o voto no impeachment da Dilma? Não sei se vocês se lembram, mas foi justamente o Bolsonaro citando o brilhante Ustra, que foi um grande torturador, inclusive torturador da Dilma. E ele falou que foi o livro de cabeceira dele. E ele falou que é o livro de cabeceira do brilhante Ustra. Quer dizer, havia lá nos bastidores, bem no centro mais escondido do poder, já estava havendo uma articulação para um golpe, né? Colocaram um golpe parlamentar, colocaram Bolsonaro, né? Ele foi eleito e depois já eleito para continuar, né? Porque ele era não o azarão, mas o que permitiria a continuação dos mandos e superganhos da elite. Com os militares, né? Com os militares, da elite apoiada pelos militares, num apoio recíproco, né? Então, eu acho que, desde a época do impeachment, que eu acho que eu não gosto de falar impeachment da Dilma, eu gosto de falar, eu acho mais correto dizer o golpe parlamentar contra a Dilma. Não é um golpe de Estado. Não é um golpe de Estado, foi um golpe parlamentar, né? Então, acho que... E agora também, eu vejo, olha, eu fico achando muito estranho as pesquisas que aparecem, as pesquisas da Quest, que colocam Bolsonaro e outros, Michele e outros. Bolsonaro é inelegível, ele está fora do páreo e ele será punido, se Deus quiser, e preso para cumprir uma pena pelo que ele fez com a população brasileira. Como que essa pessoa pode constar de uma pesquisa para presidente? Isso é uma coisa, assim, muito estranha, não sei. Vocês não acham? Vocês não acham? Como que pode haver uma pesquisa nesse sentido? Eu acho que é muito discutível isso, né? Então, que seja uma pesquisa entre elegíveis é uma coisa, mas entre no exercício pleno do mandato e um réu que, além do que, já está inelegível, é muito estranho uma pesquisa dessa forma. Será que isso resiste aos fundamentos metodológicos mais sérios? Será que resiste? Eu gostaria de ver, né, se os livros, os estudiosos que estudam esse tipo de metodologia, né? Então, temos, 2 pontos. Quais foram as novas formas de manipulação da população inventadas e quais foram as ansiedades das classes populares às quais elas se dirigiram? Em geral, as análises existentes se debruçam sobre esse primeiro ponto, mas o decisivo é o segundo. Sim, mais adiante, nessa introdução, depois do prefácio na introdução... Vai passando. Pode ir passando. O Gessé insiste no seguinte, né, volta um pouco, aí, volta, assim,
Na página da esquerda, né? Porque não está entrando. Está cortando, Vila, você vai ter que... isso. Cortando. Aí, ótimo. Então, ele coloca uma questão, ele se fundamenta muito nas teorias do reconhecimento e na questão da indignação e no ressentimento das pessoas de não serem reconhecidas. Esse termo de não reconhecimento é uma coisa que aparece de maneira muito profunda no livro, o não reconhecimento. Ressentimento. E que é o ressentimento das pessoas, né? Ressentimento pelo fato de serem exploradas, mas pelo fato de serem igualmente manipuladas e não perceberem essa eliminação, essa manipulação, esse obstáculo criado para as pessoas não serem reconhecidas. Então, uma das questões dos atuais membros do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, que é a chamada Escola de Frankfurt, que é Axel Honneth e outros da teoria crítica, eles estudam de maneira mais profunda essa questão do não reconhecimento. E, aprofundando isso na filosofia, eles chegam até Hegel. Porque a noção de pessoa, a noção de cidadão, a noção de Estado, a noção de sujeito, todas essas noções foram muito trabalhadas por Hegel. Mas acontece que o GC, ao invés de ficar fazendo uma interpretação de Hegel, ele vai direto aplicando à sociedade brasileira. As categorias. Inclusive, a gente pode perceber isso muito bem nas entrevistas que vão aparecer mais adiante no livro, né? Isso significa que o móvel último de nosso comportamento social, como Hegel já havia intuído, é sempre moral, quer saibamos disso ou não. A reconstrução da hierarquia moral subjacente à sociedade moderna já foi realizada em outros trabalhos, e não vou repeti-la aqui. O problema é que essa hierarquia moral é implícita e precisa ser expressa e articulada para se tornar compreensível. Desse modo, a confusão e a desorientação no mundo social complexo, que é o destino dos desadaptados, abrem um espaço considerável para a manipulação das necessidades dos indivíduos. Isso implica que as pessoas pobres votaram em Bolsonaro causas morais e não econômicas, né? Então, é isso que ele está dizendo, ou seja... Sentir-se explorado. Sentir-se explorado, sentir-se não respeitado, né? Então, essas causas morais não são as que imaginamos que sejam, como o conservadorismo moral e a pauta de costumes. Ao contrário, o apego à pauta de costumes e ao moralismo convencional são decorrentes de outras feridas morais mais importantes, como a experiência da humilhação cotidiana, a qual não é compreendida em seus efeitos reais. Quais são essas causas morais? Por que elas ganharam os corações e mentes de tantos oprimidos? Essas são as questões mais importantes para entendermos o Brasil atual. E nesse ponto aqui, eu vejo que há uma ligação direta com um livro do Axel Honneth, que é Luta pelo Reconhecimento. Ele dá exemplos claros, muito parecidos com esses. Quer dizer, um livro escrito ainda no início desse século, né? Foi escrito
2005, 2008, se eu não me engano, e ele já levantava essa questão. Ou seja, as pessoas se sentem oprimidas pela situação social, também pela situação econômica, né? Raça, né? O preconceito racial, as explicações existentes que não estão implicitamente baseadas no cálculo econômico interpretam, por outro lado, a moralidade de modo superficial. Antônio Aurélio, fechou seu microfone. Tira o risquinho dele. Antônio Aurélio, fechou seu microfone. Cristina, fechou o microfone. Aí, de novo. Aí, agora está ótimo. Tornou a habilitar, né? Você Parece perdeu sua conexão de rede, tentando reconectar. Volta, então. Depois parece que Flávia Roberta está querendo falar. Tá bom. Então, vamos ouvir a Flávia e a Roberta, porque eu acho que essas poucas coisas que nós já falamos e lemos aqui já dão para muita discussão, né? Então, Flávia. Pode falar? Pode, estamos ouvindo. Pode falar. Quem quiser falar, Tem duas questões que você pontuou aí. Você falou da questão da pesquisa e falou da questão do moralismo, né? Onde é que partiu essa questão do moralismo? A Lava Jato ela veio trazendo isso. Por que a Lava Jato foi? Ela foi todo um círculo armado para estar fazendo uma desmoralização da classe política, mas ela visava uma classe em particular, que era a esquerda progressista do Brasil. Então, o que a Lava Jato fez? É isso mesmo. Ela fez uma mistura de divisão também dessa classe, tá? E fez o povo ter um olhar sobre a esquerda brasileira, a esquerda progressista e os campos progressistas, e todo mundo que fosse ligado ao campo progressista, porque não é só questão partidária, mas também nós aqui somos ligados ao campo progressista, como pessoas sem moral e sem condições de participar, como gente suja, como gente corrupta e ladrão, né? Depois você vem lá e coloca a questão das pesquisas, né? O que é essa pesquisa que a gente está vendo aí? Essa pesquisa, o Gessé de Souza fala da questão da Faria Lima. E essa pesquisa ela é coordenada por quem? Pelo mercado lá da Faria Lima, que quando o presidente Lula, juntamente com o ministro Haddad, veio falando da taxação das grandes fortunas e da isenção do imposto de renda para as pessoas de até R$ 5.000, e aquela questão também de zerar as alíquotas da cesta básica, isso deixou o agronegócio, que é representado por essa Faria Lima, e deixou as grandes fortunas brasileiras enfurecidas. Então, o que é que eles estão fazendo? Você abre o Facebook, todo dia tem pesquisa. Você liga a televisão, fala só do governo, mas não fala lá do Tarcísio de Freitas, que é um governador de São Paulo, que a Faria Lima está blindando ele e dando ele voz. Quando você vai do estado de São Paulo e vem em Minas Gerais, você vê em Minas Gerais, você vê o caos que está São Paulo e vê o caos que está Minas Gerais. Temos um governador completamente elitista, que não tem nenhum tipo de contraponto com a sociedade, com o povo pobre, mas que, por sua vez, ele tem a preferência do povo, porque o povo acredita que é o cara que está lá rico, que tem muito dinheiro, que é um empresário bem-sucedido, que ele tem condições de administrar a máquina pública. Então, a mídia brasileira ela veio fazendo esse contraponto, colocando isso no cotidiano da comunidade pobre, do povo pobre, e o povo, como diz o Bertoldo Brecht, por ser, de uma certa forma, analfabeto político, o povo foi assimilando isso, ingerindo isso e tornando isso uma coisa cada vez mais solidificada na sociedade. É isso mesmo. Volta a Lava Exatamente. Jato. Volta a Lava Jato. Eu concordo inteiramente com a sua observação. Exemplo bem posto. Um exemplo muito bem posto. A Lava Jato, o que ela significou? O que significou a Lava Jato, né? E depois
Não é à toa que depois o Supremo, né? o tal do juizinho, o juiz saiu da magistratura e foi ocupar, achando que ele ia ocupar um grande nicho da política. Se enganou, porque o Bolsonaro foi mais esperto do que ele. Mas, de qualquer forma, ele representou ele representou o grande golpe midiático para tirar o Lula daquela eleição, né? A primeira eleição contra o Bolsonaro. Entrando com a corrupção, né? O Pedro já conseguiu colocar lá. Bem-vindo, Pedro. Olá, pessoal. Olá, Pedro. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui. Bora mais, Lava Jato. Muito bem. Mais alguém quer comentar? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Você quer falar, Cristina? Fala aí. Não, acho que a Lava Jato ela tomou muito tempo da mídia, né, e da presença no na própria construção da ideologia de massa, né, lançando as ideias chaves de que Lula, por exemplo, era ladrão, corrupto, justamente o que Gessé coloca, essa moral, né, convencional, tradicional, explorada como mediação. Uma vez corrupto, ladrão, seria descartado da própria política. Seria, de fato, corrupto, ladrão, até que ponto o Supremo Tribunal Federal embarcou nessa canoa e ele próprio legitimou a decisão do juizinho, deixando na periferia o próprio Lula e seu advogado, que várias vezes batia no Supremo sem poder ser atendido, e de tanto bater e de tanto insistir com o tempo. Mas olha o tempo que se gastou, e mesmo hoje os ruídos permanecem, não só em relação a Lula, mas todos do PT e outros grupos que foram considerados corruptos. Então, isso é toda uma produção, né, de um ideário, né, que vai sendo introduzido pela mídia também, que contribuiu demais com fotografias, imagens, sensacionalismo de mídia, né? Fazendo com que todos acreditassem que, de fato, a esquerda era corrupta e que os seus eleitos eram corruptos. E isso aí, a corrupção, ela é uma palavra-chave para desmoralizar todas as políticas públicas que envolvem a inclusão social dos oprimidos. Isso aí o próprio Gessé comenta, né? E era o carro-chefe do Lula. Quer dizer, o Estado ele precisa ficar livre para negociar com o capital livremente, né? Exatamente limpo das políticas públicas. Isso aí ficou muito forte com o povo do sul do Brasil, quando Gessé comenta que era o branco, os branquinhos, com sobrenomes europeus, ressentidos, né? Ressentidos da sua situação econômica e da sua penúria, que era lutar com a pequena terra para a produção, mas é branco, tinha genética europeia, não é? Quando viu na figura do Bolsonaro o embaixador desta causa, quer dizer, a causa que levava como carro-chefe o combate à corrupção, isso colou direto na moral dirigente. Nós vamos lutar contra os corruptos. E, no fundo, era exclusão das políticas sociais inclusivas do pobre, do negro, e que eles mesmos, muitos segmentos da periferia, também embarcaram nessa mesma canoa, né? Então, vejam bem, essa questão é muito complexa. É profunda.
é muito profunda. Você colocou, você voltou atrás num ponto-chave, Flávia, que foi o carro-chefe da desmoralização. E depois de desmoralizado, eu me lembro que na eleição do Lula, a última eleição dele, o juiz esteve com Bolsonaro até as últimas instâncias, chamando de preso, pijama listrado, ladrão, quer dizer, todos os adjetivos pejorativos para levar a uma exclusão da sua figura. E isso não acabou. Isso ainda resiste no inconsciente mais escuro, mais sombrio da própria população, né? Porque essa luta contra a moral e a corrupção, eu queria também aqui aproveitar um adendo da fala de Antônio Aurélio, vocês vão observar que foi o carro-chefe do nazismo na Alemanha, quando Hitler introduziu o nazismo na Alemanha, exatamente os mesmos passos de Bolsonaro, não é? A primeira coisa, desmoralizar o serviço público, desqualificar as competências e introduzir as figuras de relações subjetivas de amizade, o que o Trump também está fazendo nos Estados Unidos. Olha para você ver, que coisa interessante. E veja, né, esse carro-chefe do nazismo foi explorar a corrupção, a inflação que estava dominando a Alemanha na época. Era a inflação, a crise econômica e os líderes que apareciam, né, mais voltados para uma política da inclusão social, das raças, contra a descriminalização dos judeus e tudo mais, eles eram abortados. Querem falar aqui. Eu queria só acrescentar que o figurino é o mesmo. Aí, o Pedro levantou a mão. Pode falar, Pedro. Figurino do juiz é o do nazismo. Pedro. Seu microfone está fechado, Pedro. Desculpa. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Sim. Ah, tá. Então, pessoal, eu estou ouvindo a discussão aqui e estou achando muito interessante, muito... O Gessé Souza é um autor que eu gosto muito, né? Que a gente teve muito contato com ele na sociologia. A gente teve muito contato com ele na sociologia, né? E um autor que eu gosto muito, e ele sempre coloca as coisas de uma maneira, assim, bastante clara, né? Sem tergiversar. E se ele está falando dessa questão do pobre de direita, é porque realmente essa questão é muito importante, né? E eu ouvi as explanações de todos, todos apontaram questões importantes, e eu gostaria até de apontar outras questões que eu vi também, que podem ajudar a explicar esse fenômeno, né? Que é o pobre de direita. Porque a minha geração foi a que viveu isso, né? A minha geração que estava lá no protagonismo da época, né? Isso aí, você pegar lá, vamos voltar no tempo, 2016, 2015 a Dilma já começou a perigar. Gente, eu faço essa explanação daqui 5 minutinhos, porque minha namorada está precisando de mim aqui, ela está me ligando sem parar, parece que eu tenho que chamar um Uber, ela está sem transporte. Eu vou passar a palavra para outra pessoa, depois eu retorno, pode ser assim? Pode ser, tranquilo. Desculpa, mil desculpas, porque deve ser coisa urgente aqui. Desculpa, namorada é urgente. Eu essa palavra. Oi? Renato quer falar também, levantou a mão. Então pode falar, Renato. Boa noite, estão me ouvindo? Me ouvem? Estamos ouvindo. Pode falar. Pode falar. Eu queria trazer uma questão um pouco, numa outra linha, que é da questão da
massificação da informação, do aprisionamento do intelecto através da informação. Eu esqueci o nome agora do especialista, que eu estava vendo outro de uma reportagem, onde ele falando sobre essa geração agora do TikTok, né? Que é onde as pessoas recebem informações de formas rápidas, curtas, tem os chamados cortes, né? E isso está levando uma geração de pessoas que não aprofundam, que não leem, que tem preguiça, às vezes, de ter uma leitura mais profunda, de ter uma percepção mais profunda a respeito das informações. Muitas vezes pega aquela coisa rasa, de repente ali de uma frase distorcida, um corte, e faz daquilo uma verdade. E nós vimos muito isso acontecer nesse advento crescente aí, né, do chamado ascensão da direita e desse pensamento do eu contra eles, né, das divisões de classe. E é interessante, eu não sei se todos já assistiram o filme Django Livre. Ele tem uma cena icônica que me chama muita atenção, aonde o Samuel Jackson, que é um negro, ele é o mordomo, né, empregado principal ali da casa, ali, se eu não me engano, acho que é o Brad Pitt que faz o papel, e quando chega, né, acho que é o Malcolm X, não lembro o nome do ator, se é isso, que é um negro, ele chega com outro lá na fazenda lá e tal, e quando é dito que o outro negro iria dormir, iria entrar na casa grande, ia, né, sentar na mesa lá com o coronel ali e tal, o outro ficou indignado. Ele fala assim, os seus pais vão revirar no túmulo, porque ele tinha uma posição, talvez assim, dentro da casa grande ali, de privilégio, mas quando ele viu um semelhante a ele, né, talvez ter aquela outra posição, aquilo chocou, aquilo o tornou indignado. E eu pego esse ponto aqui, trazendo porque a gente vê hoje, dentro do que é feito essa massificação, as informações distorcidas, essa questão aí que coloca no livro do Pobre de Direita, e traz uma filosofia interessante para a gente, é que eles colocam na cabeça de algumas pessoas que, independente da cor, da raça, da posição dele, ele se torna igual a essa elite, só que com certas, como é que eu vou dizer? Com certas restrições. Olha, até algum ponto que você vem, aí você vê um Hélio Negão, né, atuando ali com perdão da palavra, tá? Não sou preconceituoso, inclusive tem familiares negros e tudo, mas a gente vê, às vezes, ele atuando ali como uma espécie de um mucamo, né, que fica ali atrás, ele fica ali subserviente, e num discurso onde a gente viu um presidente falar que um afrodescendente pesava não sei quanta arroba, não serve nem para procriar. Então, a gente vê esse discurso e eles não conseguem assimilar por conta disso, porque é feita uma lavagem cerebral de que eles são como essa elite, né? Eles, apesar, às vezes, da pele escura, mas é branco num contexto social. Ele é uma mulher que, muitas das vezes, recebe ataque misógino de um presidente que fala que mulher não pode ganhar o mesmo tanto que ela engravida, por conta disso, por aquilo, mas se torna, na mente deles, em pé de igualdade. E tanto outros contextos que a gente viu. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer isso aqui que a gente está fazendo agora, a refletir mais, a ler, a aprofundar. Eu estou gostando que o professor está indo ponto por ponto, né, para esse aprofundamento, porque nessa geração hoje, fast food, essa geração do tudo pronto, que joga no Google e que te dá a resposta, leva as pessoas a não pensar. E essa jogada aí da direita, não só no Brasil como no mundo, está levando as pessoas a não raciocinarem, a pegar aquilo como uma verdade, transformar aquilo ali e achar que você é igual a eles, simplesmente por causa de um discurso raso, e um discurso que quebrou essa questão da gente entender a qual classe nós pertencemos, a tentar
não ser igual, mas buscar a equidade, né? Que a equidade ela não é te tornar igual, é te dar as mesmas ferramentas, as mesmas condições dos outros de conquistar aquilo que você precisa. Destranca a porta. Destranca a porta. Volta depois no texto. Pedro, você já quer falar? Flávia também. O Pedro quer falar e Flávia também. Pode ir, Pedro. O microfone está fechado, Pedro. Eu falo daqui 2 minutinhos que eu estou aqui numa emergência aqui. Eu chamar o Uber para a namorada, ela estava sozinha lá. Aí eu estou aqui numa emergência, mas já está chegando o Uber para ela. E aí eu falo que eu queria muito pontuar uma questão que eu achei interessante aqui. Mas se outra pessoa quiser falar na minha frente, aí depois eu falo. A Flávia quer falar. Pode falar, Flávia. Aqui é Renato, né, que acabou de falar aí agora, não é? O Renato falou. O Renato falou daquele moço, Hélio Negão, né, que anda até hoje, né, que até hoje, né, é subserviente lá do Bolsonaro. Mas só ele não, viu? Além dele, nós tivemos lá aquele cara lá, o que mandou na Fundação Palmares, que eu esqueci o nome dele, que também fez um serviço para a nossa classe, né? E também não entendeu, né, a questão da classe que ele pertence, jogou fora do lixo a sua ancestralidade, né, para correr atrás de uma pessoa que aparentemente parecia que tinha um discurso igual dele. Não é verdade? É uma questão que a gente não entende como que um cara preto vai defender, né, um discurso desse, e ainda quando tem a oportunidade de poder presidir, né, uma instituição tão importante como a Fundação Palmares, ele tem a capacidade, né, de fazer um trabalho triste que ele deixou lá, né, um trabalho que envergonha todos nós e que ainda por cima de tudo desqualificou, né, toda a luta, né, pela igualdade racial e a luta pela melhoria do povo preto. E recentemente, aquele deputado aqui de Minas Gerais, aquele rapaz Vícola Ferreira, né, esse rapaz terrivelmente, insuportavelmente, né, misógino, preconceituoso, é tudo de ruim que pensar numa pessoa só, Deus misericórdia. E esse rapaz, ele fez um discurso onde ele tem atacado a cultura popular, que é o funk, né? Ele apresenta esse discurso onde ele tem atacado essa cultura popular. O que é que me chama a atenção nesses discursos e nessas pessoas? Eles não têm projeto, são eleitos apenas para poder ir para lá, fazer o quê? Uma mentira contada muitas vezes, como Hitler falava, vira verdade. Né? Então, assim, esse cara não tem projeto. O projeto dele é desqualificar, como a Cida colocou, o serviço público, né? Desmontar o serviço público, desmontar tudo aquilo que é da cultura popular. Como a gente está vendo em São Paulo, aqui em Minas Gerais, nos municípios onde essas pessoas governam, a gente está vivendo isso. Eu gosto de fazer isso. Ô, Flávio, eu só citei o Hélio Negão apenas como uma referência, porque são vários pessoas. Eu só citei ele, porque ficou assim, meio icônico, que todas as vezes que ele é muito evidente. Eu estava atrás dele, ali servindo ali como uma espécie de mucamo, né? De quase que um empregado, um serviçal. Por isso que eu citei, mas sua ponderação foi importante. Eu já consigo falar. Pode falar, Pedro. Então, pessoal, discussão muito interessante. O Gessé Souza, ele tem essa habilidade comunicativa, né, que muitas vezes falta no ambiente intelectual, né, de falar as coisas claro, de uma maneira que todo mundo entende, né, e a questão do pobre direito é um fenômeno. A gente tem que entender, assim, buscar entender por que aconteceu, né? A minha geração que estava no protagonismo da época, né? Isso aí começou, vamos colocar aqui, 2015 já desgringolou tudo, né? Aí a Dilma já não tinha poder mais, já não tinha, já estourou aquela crise econômica muito forte, e
E aí aconteceu tudo que vocês se lembram, né? Então, o que aconteceu? Que eu vi acontecendo, né? Eu era um profissional liberal na época, um advogado, um jovem advogado, batalhando, tentando sobreviver, muito pobre, né? Não tinha condição, não tinha, mal conseguia me alimentar direito. Graças a Deus que minha família me ajudou nessa época, porque os profissionais liberais estavam muito mal, né? Mas nem comparação com a condição que nós temos hoje, né? Hoje nós temos uma condição muito melhor, e o que eu vejo que aconteceu foi uma revolta geral com os serviços públicos, né? E principalmente com a questão do empreendedorismo, viu? Principalmente. Foi um movimento que você pegou o Uber, os motoristas de aplicativo, de iFood, eles começaram a querer ter voz, porque eles não tinham voz, eles eram invisíveis, né? E eles buscavam auxílio do Estado, só que os serviços públicos não estavam funcionando, né? E por que os serviços públicos não estavam funcionando? A gente tem que estudar, né? E aí, na sociologia, a gente tem algumas hipóteses. Eu tenho algumas hipóteses, porque eu atuo numa área que é pública, segurança pública, né? O advogado criminalista, ele atua direto com o Estado. Por que não estava funcionando, né? E aí ficou com esse discurso do empreendedorismo, do motorista de aplicativo, eu não dependo de ninguém. E chegou à direita com um discurso em termos de comunicação, de simbologia, mais direto do que o da esquerda. Ela conseguiu conquistar os corações daquela pessoa que estava buscando o Estado e não estava conseguindo o apoio do Estado. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar também que pode ter acontecido, né? Uma habilidade semiótica que não se sabe como eles desenvolveram, e eles conseguiram falar diretamente no coração das pessoas, e as pessoas começaram a acreditar, né? E esse movimento não acabou ainda. Não acabou. Você pega lá nos Estados Unidos a eleição, na Argentina, o Milei ganhou. Você pega nos Estados Unidos que o Trump ganhou, né? É a questão, o que eu enxergo do pobre de direita, é a questão do empreendedorismo. É por aí que a gente vai entender, né? É o cara que quer montar um negócio, é um cara que não quer depender de ninguém. Ele começa a ver um valor nas coisas que ele faz quando ele começa a colocar esse discurso, né? Então, eu só queria ouvir de vocês o que vocês pensam sobre isso, né? Porque a minha geração, de fato, foi a geração que viveu isso de uma maneira mais dramática, né? Então, eu acho que isso está realmente ligado ao fenômeno do pobre de direita. A gente só vai entender o pobre de direita quando a gente entender o fenômeno da uberização. Pedro! Entendeu? Oi. Aqui, só, eu sei que tem gente para falar, eu quero falar com você, mas aqui, quem deu assim condições, né, alavancou os empreendedores foi no governo do Lula, com o fortalecimento do SEBRAE e das políticas públicas para o empreendedorismo, principalmente das mulheres e nas periferias. Sim, eu não nego, nem estou entrando nesse mérito. O que eu estou falando é que o discurso da direita, ele tomou o coração dos empreendedores. E por que isso aconteceu? Vamos estudar. Desejo subir. Vamos estudar. Não é verdade? E, assim, o que eu percebo é o seguinte, se você pega lá na história, vamos voltar lá na história, vamos lá no final da década de 70. Final da década de 70, que o mundo estava vivendo uma revolução.
né? O estado de bem-estar social estava ruindo, o monumento, né? O gigante estava caindo, né? E ele caiu, e aí vieram os neoliberais, capitaneados pela Thatcher e pelo Reagan, né? Thatcher na Inglaterra e o Reagan nos Estados Unidos. Ele caiu. A gente consegue entender hoje, olhando, que assim, a questão da burocracia, né? A burocracia demais, né? Eu me transporto lá para 2015 e consigo ver o serviço público realmente ele estava engessado, né? Ele estava engessado. E por que isso aconteceu? Eu acho que é essa pergunta que a gente tem que fazer para entender, somando com todas as outras que vocês fizeram. É só colocar essa pergunta mais de cunho weberiano, né? Que é a minha filiação mesmo, para a gente tentar entender e ilustrar essa questão, né? Que o Gessé Souza é um weberiano, né? Então ele coloca isso, né? Não sei se do jeito que eu coloquei, mas talvez seja uma coisa para se pensar, né? Mas ele também está na teoria crítica, né? Porque... Bom, vamos ver, o Cordovil quer falar. Cordovil. Você levantou a mão, Cordovil. Ô, Vila, você quer falar? Mas a minha... Matheus também, Matheus, você está por aí? Está cortando, Vila. Está te cortando. Talvez você vai ter que reiniciar. Está te cortando. Congelou a imagem. Ô, Matheus, você está por aí? Quer falar alguma coisa? Porque, né, nós temos o grupo daí da teoria crítica. Matheus, até o Vila conseguir entrar, eu acho que a Iana também levantou a mão, além do Vila. O Vila, você tem que reiniciar. Ô, Cida, a Iana quer falar também, deixa ela falar. Tá bem. Você quer falar, Iana, enquanto o Vila reinicia? Pode ser. Pedro, seu microfone está aberto, hein? A gente está ouvindo. Desculpa. Boa noite, gente. Bom demais rever vocês e ver outros colegas aqui também. Né? É uma alegria, assim, até uma emoção, viu? Que o pai sugeriu lá no que a gente formalize o grupo como homenagem para a professora Elza, e eu acho justíssimo, assim, né? Que tá aqui é muito dela hoje, e manda a memória dela viva. Mas, para além disso, eu perdi o inicinho, fiquei presa no trânsito aqui. Não sei se vocês discutiram um pouco sobre isso, mas eu queria colocar, eu peguei o livro, mas estava começando a ler a apresentação agora. Uma discussão que eu acho que tem que ser base nossa também, que é a nossa disputa no ponto de vista da comunicação, que a gente tem perdido, assim, drasticamente, sabe? Eu fico muito chateada que Bolsonaro, a gente está na expectativa, né? Se Bolsonaro vai ser julgado, se vai ser preso, e etc. É claro que a gente torce muito para que ele seja, né? Que o pessoal responda, porque a democracia para a gente é uma coisa muito importante, muito cara. Mas eu fico muito chateada que o Lula foi preso, e aí, assim, nem vou entrar no mérito, né? Porque julgamento injusto, todas essas questões, mas o Lula foi preso com aquele argumento de que o Lula era um ladrão. E vocês até falaram isso alguns minutos aqui atrás, né? Dessa questão da Lava Jato e tal, conseguiu pregar essa imagem do Lula. Então, mesmo quando a Dilma foi eleita, né, e no próprio processo de eleição do Lula, a gente ainda tinha uma galera que votava no Lula, mas assim, ele roubou, mas fez, ele rouba, mas pelo menos a gente está bem.
Então, essa imagem do ladrão, do desonesto, que era uma coisa que era desatrelada ao PT, colou muito, sabe? E ficou, assim, como o partido do ladrão. Se você vê os grupos... Quem dá voz a Bolsonaro é a mídia. Você tiver nos grupos, né, mais mesclados, assim, grupo de comunidade, eu vejo pelos grupos de bairro, grupo de, né, de escola, sempre quando tem uma piadinha política sobre essa questão do PT, é essa imagem dos ladrões, a galera dos ladrões. E quando tem o Bolsonaro, ele vai ser, enquanto o Lula foi preso porque é o ladrão, ficou esse imaginário, o Bolsonaro vai ser preso por um atentado contra a democracia, por uma tentativa de golpe. Não colou essa imagem do cara desonesto para ele, sabe? Do ladrão, esses dias eu estava ouvindo vários podcasts assim, sobre várias investigações da família Bolsonaro, e coisas assim, muitos milhões, muitas provas, muitas provas mesmo, né? Comprovações de vínculo com grupos criminosos mesmo, provas contundentes de desvio de verba, de uma série de coisas, desde o Bolsonaro, a primeira vez que entrou no poder legislativo, e essas décadas todas que ele está, que os filhos estão, né, como quase uma gangue mesmo, e a gente não consegue colar essa imagem deles, né, do ladrão, do desonesto. Então, assim, a esquerda, a gente pauta umas coisas, não estou falando que não tem que ser pautada, né? Mas a gente gasta uma energia com umas coisas que são muito, muito complexas para a galera, sabe? Porque eu acho que é muito mais feio, fala muito melhor falar que uma pessoa foi presa porque era um ladrão, que era um bandido, que roubou, do que alguém que atentou, fez uma discussão de tomar o poder do Estado. Não estou amenizando isso, que fique muito claro, né? Que é claro que a gente concorda com tudo isso. Mas no imaginário popular é muito menor. As pessoas não têm essa ideia da gravidade, sabe? Então, a disputa da comunicação é uma que a gente perde todo dia. E a direita tem conseguido fazer isso em todos os campos, né? No político, principalmente, mas quando o Pedro coloca aí essa questão da uberização, hoje a gente tem, assim, as igrejas que fazem esse movimento E outra questão. A gente tem a internet fazendo esse movimento. Então, hoje você tem crianças fazendo... Eu fiquei vendo, assim, crianças fazendo uns vídeos comentando que, ai, que nojo, eu nunca quero ver na carteira de trabalho, eu jamais quero ser CLT, Deus me livre de CLT, né? E tipo assim, criticando os direitos. Esses dias eu peguei uns meninos de 8, 10 anos para falar assim, você sabe que sua mãe tem férias? Você sabe que ela tem salário, tem 13º, sabe? Conversar para defender direito trabalhista, que é uma coisa assim, que era consenso, ninguém questionava a importância de ter direito trabalhista. Hoje em dia, você tem todo um movimento que questiona isso, sabe? Eu estou dando esse exemplo para colocar essa nossa disputa pela comunicação que se a esquerda não aprender a comunicar, e assim, é claro que tem essa questão do escrúpulo também, né? O pessoal exagera, tem muito mais ousadia, muito mais coragem, joga muito mais baixo que a gente, mas se a gente não aprender a dialogar nesse novo modelo, eu não consigo ver esperança, assim, sabe? Para enfrentar essa situação. É muito assustadora e desesperadora. E aí, esse último comentário, há alguns anos eu li com os meus alunos lá, a gente estava lendo o livro da Malala, para discutir o livro da Malala. E eu lembro, assim, que ela colocando que o movimento começava assim, né? O pessoal defendendo um rádio amador ali, falando de religião, depois o pessoal falando na cidade, a mãe dela apoiando aquilo, quer voltar às origens, né? Quer as mulheres se preservarem, as pessoas, a família, esperar as pessoas falarem que isso não né, da oração, da religião. E isso é um discurso que colava fácil. Não de expressar, inclusive para a gente saber o que eles pensam. É um discurso que colava fácil e que tem colado fácil aqui também. E aí, assim, o processo é muito parecido com o nosso, né? A gente acha que é uma coisa muito longe daqui, mas é um processo
muito semelhante. Aí ela falando dessa questão do dia a dia e como foi que, de repente, eles assustaram, né? E esses grupos religiosos aí já tinham ocupado o espaço e a discussão lá. E eu vejo uma coisa muito semelhante aqui, a gente fica muito assustado com tudo isso. Mas eu acho que enquanto a gente não conseguir enfrentar essa briga pela comunicação, a gente não vai conseguir avançar. Está lá hoje mal avaliado, parece que na última pesquisa até pior, já teve essa volta do Bolsonaro, né, o número de pessoas que estão avaliando como pior do Bolsonaro e faz coisas, né? Deu isenção de imposto de renda, a gente tem um monte de gente criticando, e a gente tem pobre criticando, sabe? A gente está sendo beneficiado criticando. E um tanto de outros benefícios que a gente não está conseguindo capitalizar. Faz coisas, mas não está capitalizando. Está errando em muita coisa, mas está acertando em muitas outras que a gente não está capitalizando. E o grande problema é a comunicação. Uhum. Não sei por que o FMG não entra, né, como pesquisa alternativa. Gente, tá me ouvindo agora? Dá para ouvir. Só não dá para ouvir. Não, então, o primeiro a preocupação é o seguinte, são 20h45, a gente devia terminar 9 horas, né? E o livro, então, nós fizemos essa introdução, né? Do prefácio, um pouco da introdução, e os capítulos, Estados Unidos como espelho do mundo, raiz histórica da extrema-direita no Brasil, o branco pobre do Sul e o negro evangélico, que vai ficar para outros aprofundados, para as outras aulas, para a próxima quinta. Só que entrou algumas pessoas durante a apresentação. Nós tivemos aí entre as pessoas, né? A Ana falou, o Stanislau, a Rosângela. Eles poderiam se apresentar, a Celso, e a gente caminhar para encerrar o Terezinha Fez, aniversariante de amanhã, e a gente poderia encaminhar para o encerramento. Essas pessoas apresentam e o professor Antônio Aurélio e a Cristina faz um resumo do prefácio da introdução e a gente combinar a próxima atividade, próximo dia. Ô, Vila, o Pedro e a Márcia pediram a levantar a mão, talvez deixar eles fazerem a fala e finalizar, né, com as apresentações. Eu só estou querendo desabaixar minha mão aqui, eu estou apanhando desse troço aqui. Pode passar a palavra para outra pessoa, que eu já falei muito, pessoal. Você quer falar, Márcia, finalizando aí? Eu concordo bastante com o que a Iana falou e até os que falou antes. Esqueci o nome. Ele falou sobre o empreendedorismo, né? Pedro, isso. Pegar essas falas. Olha, nós da esquerda estamos errando no seguinte: passando alguns cavalos telados em termos de comunicação, de aproximação com o povo. Está cortando sua fala. Não para ouvir. Melhorou? Parece microfonia. Ele não está ouvindo. Não dá para ouvir. Dá para ouvir agora? Estão me ouvindo? Estão. Agora está melhor? Sobre o empreendedorismo, me fez pensar na situação atual. Por exemplo, nós estamos pecando. Não estou ouvindo. Não está dando para ouvir, não, Márcia. Não está dando para ouvir. Talvez você teria que sair e entrar de novo. Sim, eu vou sair então. Não, se você tiver de fone, tira o fone para você falar. Eu não estou de fone, não. Eu vou sair e voltar, tá? Tá bem. Melhorou, Márcia. Agora dá para ouvir. Está dando microfone. Agora Está muito baixinho. Agora melhorou? O que eu estava dizendo
que a gente deveria se aproximar mais da base, e é importante a defesa da CLT, dos direitos trabalhistas, mas existe um outro nicho da sociedade que nós não estamos ouvindo, nós estamos distanciando dele, que é justamente essa pessoa aí que quer trabalhar por conta própria, que quer ter o próprio negócio, e se a gente não se aproximar, a extrema-direita entra e faz a cabeça da pessoa, mesmo que não vá resolver o problema da pessoa, mesmo que ela não dê soluções, como a esquerda daria. Eu acho que falta a gente... Não, o Lula apresentou, por exemplo, para o pessoal do Uber, uma proposta. Mas eu acho que, além de apresentar a proposta, ele teria que ouvir esse pessoal, ouvir o que eles querem. Outra coisa, está aí correndo a escala 6x1, né? A questão da escala 6x1. Por que a esquerda está tão silenciosa se não está aproximando do povo nesse sentido? Então, eu acho que está faltando isso para nós da esquerda, sabe? E são essas questões que a gente precisa estar atento, precisa aproximar, precisa comunicar. Isso eu acho que vale mais do que a gente ser bom em internet, por exemplo, que é importante também, né? Porque o povo precisa sentir que a esquerda está do lado dele. Então, eu acho que está faltando a gente ser ator, sabe? Está faltando essa aproximação. Mas sumiu a fala. Não. Da investigação de campo, né, aproximar das pessoas. Matheus, você quer falar? Acho que não precisa, não. Vamos pedir para o professor Antônio Aurélio fazer a fala de fechamento. O que você acha, Cida? Parece que tem algumas pessoas que o Vila quer que se apresente também. Cadê? São 10 para 9, né? Ô, Vila, quem é que você falou que que entrou depois para se apresentar? Tem Stanislau, a Rosângela, a Celsa. Agora está falando alto. Pois é, podiam se apresentar e aí, então a gente caminhar para o encerramento hoje, né? Mas dá uma pista para a próxima encontro, né? Leitura do texto, como é que faz para relacionar com todos hoje é a primeira encontro, gente. Vai continuar o grupo. Quinta-feira que vem, 7 horas, estamos de volta aqui. Stanislau, professor, psicólogo. Betinho. Celsa, eu sou uma profissional da saúde, sou petista, e muito obrigado pelo convite. A discussão está muito boa. Não peguei desde o começo, mas de tudo que eu ouvi, achei muito bom, é uma discussões necessárias, e é muito bom ouvir essas discussões, ouvir opiniões, para a gente ir aprendendo e aprendendo. Obrigado. Explica isso. Pede para eles lerem a introdução. O que mais você falar? Então. Mais alguém vai se apresentar? Quem mais, Vila, que ficou faltando? Carlinhos de Souza. José Stanislau. Carlinhos de Souza. E você é quem, Carlinhos? Boa noite, eu sou um ouvinte aí, estou gostando de participar. Estabelecer vínculo aí, sou irmão do Vila e pai do Matheus. Pai do Matheus. Quem? Esse falou. Muito prazer. Filhão, hein?
Nós somos apaixonados com o Matheus aqui. Matheus Soares de Souza. Ô, gente, Deus é está meu sendo gravado e nós vamos colocar o vídeo lá depois no grupo, tá? Quem não pegou do início, dá para poder assistir. Dá uma direção, estuda aí. Muito bem, mas José Stanislau não apresentou, não apresentou? Ele falou só que ele é psicólogo. Acho que falou. Bom, e agora? O senhor quer finalizar, Antônio Aurélio? Porque já são 8:55, né? Então Foi finalizar. acho que foi muito bom o encontro, muita gente pôde falar, sintonizar uns com os outros, né? Foi ótimo. Agora, na próxima vez, eu vou já fazer uma espécie assim, de uma síntese do que contém a introdução, o prefácio e a introdução. E a relação E com as se alguém quiser ler, já lê sobre esse que está impresso. Os Estados Unidos como espelho do mundo, seria a singularidade americana, a produção do consentimento e a construção da extrema-direita, porque eu acho que são os fundamentos interessantes que eu acho que a gente poderia ler para aprofundar o nosso debate sobre esse assunto, né? Seguindo a linha do livro, né? Porque eu acho que as conclusões do livro são fenomenais, mas é preciso que a gente passe por essa conceituação para poder entender mais profundamente alguns até dos temas levantados aqui pelos colegas participantes. Professor, então, na próxima quinta-feira, você poderia já fazer um resumo aí do prefácio e a introdução e a gente tentar fazer o capítulo 1, né? Igual você está sugerindo. Na próxima quinta. O capítulo 1 que é dividido em 3 partes, né? O pessoal tem impresso? Como é que faz? Será que o pessoal consegue fazer um capítulo por quinta-feira? A gente consegue terminar, são 4 capítulos, e a gente aprofunda, né? Então, seria a próxima quinta-feira fazer o capítulo 1, Estados Unidos como espelho do mundo. E aí pegar esses 4 pontos, esses 3 pontos aí. O senhor consegue escanear, Antônio Aurélio? Agora, como fazer para o pessoal ler isso? Quer dizer, algumas pessoas dizem já ter o livro. Não, vamos compartilhar também o PDF. Você achou o PDF? A gente compartilha o PDF com o grupo. E a nossa função é fazer a leitura do capítulo 1. E você vem com a apresentação. E aí vai ligando com os depoimentos e a prática. Agora, o pessoal tem o texto? Você falou PDF. Qual PDF? Não vamos enviar, professor. Vai enviar. Você achou o PDF do livro? Achei. Que bom. Que bom, então vou pôr então no que link. bom, eu não estou sabendo disso, não. Achei que tinha de escanear, mas se já tem o PDF do livro, ótimo. Então fazemos assim, como você sugeriu, acho que vai ficar bom. Volto a repetir. É o quê? PDF? É do capítulo 1, que é dividido em 3 partes. Leitura não são breve. muitas páginas, porque é português, e a linguagem dele não é complicada. E aí eu faria o comentário relacionando com a prática, e com, inclusive, algumas coisas que foram faladas aqui, né? É isso? É isso. Faz a exposição, né? Pois é. E relaciona com a prática. Vamos encerrar, então, Vila? Então, nós vamos encerrar, gente. Eu tenho que agradecer, né? Eu não vou agradecer um a um, agradecer pelas palavras, né? E na sequência, tem várias pessoas aqui que podem fazer apresentações de outras coisas, né? E faço a divulgação também. Eu sou das minhas leituras, eu sigo muito uma autora chamada Maria do Rosário Rivelli.
E tem alguns livros que paga a pena vocês lerem. O livro da Maria do Rosário. Qual que é o E livro dela? eu, como Matheus também, nós indicamos, em nome do Matheus aqui, estou indicando o livro PT Anos Utópicos, de Terezinha Assis. Talvez o melhor livro sobre PT já escrito durante esses anos aí de partido. Então, nas próximas vezes, aí a gente vai, de vez em quando, intercalar e depois a apresentação desses. E Um abraço, gente. Muito obrigado. E o livro da Rivelli, como é que chama? Aí, Vilma, Flávia. A Flávia virou nossa comentarista mor, hein? Que é a nossa representante. Ela entende da base, Um abraço conhece, a todos vocês. e quando nós entrar no evangélico negro, ela vai continuar sendo a nossa orientadora. Tá bom. Tá bom. Então, Ótimo. gente. Tá bom. Ô, Pedro, muito obrigada aí por ter vindo. Matheus, Então, Pedro, então, isso Prazer. aqui tudo é a presença da professora Elza. Ela continua entre nós. Tudo isso é homenagem a ela, fruto dela. E agradece a presença Pois é. deles. Espera a próxima. Olha, fiquei muito gratificado com a presença de todos. Eu gostei muito da presença de todos aí no grupo, né? Vamos bater vamos tirar uma foto aí, quem o pessoal puder abrir a câmera para a gente fazer um print. Vai fazer? É isso aí. Beth, isso. Vai dar um som de Aí, cada nós vamos acrescentar, vamos acrescentar vocês no grupo lá, tá? Tá bom. O que é que eu vou tentar? Abraço. Abraço, pessoal. Abraço. Abraço todo mundo aí. Vocês Obrigado, pessoal. Boa aula. Obrigado. Bom, deu certo. Aí a gente vai ler, eu vou procurar ler com você aí para a gente ficar mais sintonizado. A gente... Eles estão preocupados muito com a prática, né? Do partido, não? Da esquerda. Mas é isso mesmo, que está todo mundo preocupado com isso. Agora, essa questão da pesquisa pode até sugerir, assim, algumas... Aquela Márcia falou muito bem. Ei, Cris, terminou aqui, como é que faz para encerrar a sala? Da Faria Lima. Né? A pesquisa. Antonoré, vocês gostaram? Né? Hein? Eu estou tentando fechar a sala, a gravação aqui. Vocês gostaram? Demais. Sim, gostamos muito. Gostamos aquela do questão, grupo todo, de todo mundo, todas as falas. O pessoal muito engajado, boas, né? O pessoal está preocupado com intervenções políticas mais fecundas, né? E essa questão da pesquisa, eu acho, sabe, que poderia ser até melhor explorado. Por exemplo, algumas abordagens na UFMG, eu acho que a universidade está muito encastelada. Cadê o sociólogo?